porque há uma ordem de extermínio, né, num determinado momento da história, sobre os descendentes de Davi. Sim. Só que o tal do sacerdote, ele esconde o filho de Davi num outro local. E ele agora já é grande, então ele está trazendo ele de volta para tomar o trono da tal da Atália. E ele chega no templo dando uma de que não é isso, mas no fundo é isso. Então, por que ele está trazendo isso? Ele está dizendo assim, essa história mostra que muitas vezes eu estou falando uma coisa, mas estou querendo outra. Não há uma ligação, que ele está querendo introduzir para nós, né? Que a ligação entre significante e significado, que se achava muito fixa, não é fixa. Ela se movimenta, ela desliza o tempo todo uma sobre a outra. Hoje em dia é muito comum a gente falar assim, mas você disse uma coisa e eu entendi outra. Aí se fala assim, não, mas porque você é uma outra pessoa. Então, não, porque você mesmo está dizendo alguma coisa que não está claro. Já está deslizando. Esse deslizamento, ele ocorre, nós temos sempre a impressão de que ocorre entre uma pessoa e outra. Uma coisa, outra entende outra. E o que Lacan está dizendo para nós é que não, isso não é verdade. Dentro do nosso próprio inconsciente, esse deslizamento está acontecendo o tempo todo. No caso do Saussure, né, no estudo da linguística, ele dizia assim, há uma arbitrariedade. Porque que o significante é árvore, né, significa árvore. Assim, não tem nada de arbitrário. Não, tem um movimento que faz coincidir. Quando você era criança e você olhou uma árvore e alguém disse árvore, você fez um ponto de Capitone, você passou um fio e ligou essas duas coisas. Só que depois você descobriu que essa ligação não é fixa, certo? Porque você vai para os Estados Unidos e a pessoa olha para uma árvore e fala tree, fala outra palavra. Aí você diz assim, bom, então dentro da própria língua, inclusive, alguém pode olhar e falar arbusto, árvorezinha, matinho, sei lá, pode falar um monte de coisa. Então uma árvore só pode ser uma árvore grande, porque uma árvore pequena é um arbusto. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, neste temor, ele está trabalhando a temática do temor. Mesmo ao falar de um temor, algo que nós tememos, nós podemos falar disso de muitas e muitas formas diferentes. Ele dá o exemplo de vários significantes que todos remetem a esse temor. Sim. Vai dizer que essa peça que o Racine, né? Racine foi um poeta francês. Ele é de 1800 e alguma coisa. Então, ele escreve essa peça Atalha usando os personagens bíblicos, mas dando uma espécie de uma nova roupagem, né? Uma nova estrutura. E o que ele está falando nesta peça é o temor a Deus, porque os atos que foram cometidos contra a família de Davi foram cometidos contra Deus. Ele faz uma referência ao Monte Sinai, né? E Davi seria um dos herdeiros de Moisés. O Moisés seria um herdeiro direto das leis de Deus. Então, quando eu tento apagar essa história, na verdade eu estou indo contra Deus. Está dizendo, veja, qual é a teoria dele nesse seminário? De que o Schreber poderia ter sido curado. Vou descrever acabou não, porque aí é 56, e ele escreve sobre a Aimee em 36. Mas em 36, há 20 anos atrás, em relação ao seminário 3, ele já estava dizendo, existem psicoses curáveis. Para ele, ela fica curada. Depois desse 1 ano e meio de internação, ela cai em si e diz assim, não sei por que eu fiz isso. Entendeu? E ela continua escrevendo, e ela vai trabalhar, pra você ter ideia, ela vai ser governanta na casa do pai do Lacan. Aimé de Lacan, alguma coisa assim, que é o Lalouche que escreve. É um dos seguidores do Lacan, vai escrever essa história. Então, mas ele diz assim, a psicose é curável. A teoria de que os psicóticos não podem ser curados e que eles não podem ser atendidos pela psicanálise está errada. Ouvir isto, né? Não, tive muitos problemas com a minha mãe e tal, quando ela era adolescente, nossa, mas eu já perdoei ela.
Então ele fala, essa é a fala clássica daquele que não quer lidar com aquilo que ele, na verdade, não perdoou. Se ele realmente tivesse superado e perdoado, ele não precisaria falar isso. Do ponto de basta, né? O ponto de basta é aquele que é o capitonê, né? Que a gente falou, no caso do cochoeiro, são dois tecidos que se deslocam, aí o cochoeiro faz o quê? Ele passa uma linha, põe um botão e trava, né? Trava o deslizamento. Então ele fala, o significante e em relação ao significado, né? Um desliza sobre o outro. Então não há um significante que tenha um significado fixo. E essa era a teoria linguística do Saussure, né? Havia uma associação direta e ele diz, não, essa associação ela é feita momentaneamente e depois ela pode ser modificada. E é com isso que nós trabalhamos na psicanálise, né? Mas temor, por exemplo, é um significante que está muito bem amarrado. E é bastante comum na fala dos psicóticos haverem algumas palavras que são esses significante mestre, como você chamou, ou pontos de basta. E ele fala assim, tem alguma coisa nessas palavras que aprisiona o psicótico. Ele fala, é interessante ouvir o psicótico até para descobrir que palavras são essas que têm uma força muito grande para essa pessoa. Então, zelo, ele diz assim, normalmente essas palavras elas vêm em duplas, elas são acompanhadas de uma outra que tem um sentido parecido, próximo, né? Mas que representa, muito provavelmente, significa outra coisa, né? Mas ele também destaca a palavra zelo, ele fala, né? Neste poema, né, que é do Racine, né? Ele diz assim, aparecem essas duas palavras que é o que dá o mote, vamos dizer assim, da conversa que eles estão tendo, né? Porque o tal do Abner vem meio tipo ameaçar a rainha, né? Então ele ameaça com duas palavras, com a palavra temor a Deus, na verdade só com temor, né? E com o zelo. Né? Que ela deveria se cuidar para que ela não perdesse a cabeça, né? Porque ele está trazendo o filho de Davi, né? Estava oculto. Todos os temores, há o temor a Deus. Se não há este temor, há alguma coisa muito parecida. Quando nós podemos falar sobre alguma coisa, colocar palavras sobre alguma coisa que nós sentimos, isso trava em alguns pontos, que ele chama de pontos de basta, ele chama de pontos de capitonê. Esses pontos onde esses sentidos, essas palavras fazem trava, no caso da psicose, são extremamente marcantes. Acontecem na neurose também. Né? No diálogo da neurose, muitas vezes, algumas coisas se repetem. Ou melhor, é deslocar o significado. Se há um ponto de basta, alguma coisa foi amarrada, ali talvez tenha alguma coisa traumática. Se você conseguir que a pessoa dizer assim, o que é esse cansaço aí? Dói o corpo. Não, mas me fala melhor assim, exatamente o que é, né? Porque você repete muito essa palavra e tal. Não, porque, sabe, olha, as situações se repetem. Bom, já mudou. Saiu do corpo e foi para a situação. Então, algo desse ponto de basta deslizou. Que a gente diz assim, estamos sugerindo para a pessoa que ela olhe com outro ponto de vista. Situações, memórias, conceitos, ideias, palavras.